Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria abrir o vídeo de hoje falando da cabeleireira Débora, que infelizmente vai voltar para a prisão. O STF negou o recurso e agora sua condenação transitará em julgado. Isso quer dizer que ela vai iniciar o cumprimento da pena e não cabe mais a prisão domiciliar. Em um país onde ninguém foi preso por um roubo bilionário a aposentados, temos que conviver com uma mãe de família pegando 14 anos de pena por pichar uma estátua com batom. Agora sobre o vídeo de hoje, o Dr. Paulo Bueno, advogado do presidente Bolsonaro, participou do programa da Andréa Sadi na Globo News e deixou a jornalista militante enfurecida. Eu queria começar mostrando a vocês a aula do Dr. Paulo para cima do militante Otávio Guedes. Guedes tenta de todas as formas alimentar a narrativa dessa fantasia de golpe, e o advogado do presidente vai desmentindo ponto a ponto tudo que ele tenta contestar. Poucas vezes vi uma humilhação tão grande na televisão. Doutor Paulo, o senhor diz, a sua tese é de que houve mera cogitação, né? Cogitação não é crime. Eu reclamei, o Alexandre de Moraes não foi justo, eu não mostrei a foto do Lula com ditadores, perdi por isso. Cogitação. O que a gente pode fazer? Cogitação. A denúncia é de que houve o início da execução. Quando você tem um ato que inicia a execução, aí tem crime, aí tem tentativa. Quando o Bolsonaro se reúne com ministros militares, é exibido na tela vários considerandos, entre eles, e que ninguém desmentiu, de que a Justiça Eleitoral violou o princípio da moralidade, e aí depois teria as consequências. Isso não é um ato de execução, ou seja, uma reunião do presidente com comandantes militares para sondar sobre essas iniciativas, já não sai do campo da cogitação e entra no plano concreto da tentativa de golpe de Estado? Sua pergunta é muito pertinente, Otávio. Eu tenho insistido nisso. Eu vou partir, não vou entrar nem nos pormenores do que seria o que foi projetado na tela, as condições, etc., porque para responder satisfatoriamente as perguntas eu não preciso nem descer nesse detalhe. Como eu disse para vocês, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, etc., todos eles são chamados crimes de forma vinculada, ou seja, eles só podem ser cometidos mediante violência ou grave ameaça. E essa dicção existe em todos esses crimes. Se você não tem um início de um ato violento, não começa um ato violento, você não tem início de execução. Você ficará um ou dois passos atrás, ou no ato preparatório ou na cogitação, que são impuníveis. E é importante, até aproveitando o gancho dessa sua pergunta, Guedes, é importante a gente perceber o seguinte: é fundamental a existência da exigência de que o ato seja violento ou decorrente de grave ameaça. Se você subtrair da redação desses artigos esta exigência, você vai ter simplesmente um artigo que vai dizer assim: tentar derrubar o Estado Democrático de Direito, atentar contra as instituições. Aí você vai ter um tipo penal perigosíssimo, historicamente e politicamente muito perigoso. Por quê? De tão aberto, por não definir o que seria uma conduta minimamente atentatória ao Estado Democrático de Direito, você vai poder colocar debaixo desse tipo penal qualquer coisa. Você vai poder, por exemplo, dizer que quem estava na rua protestando pelo impeachment da presidente Dilma, do presidente Collor, estaria atentando contra o Estado Democrático de Direito, ainda que fazendo isso pacificamente. Então é fundamental respeitar essa exigência. Senão, a norma penal vai acabar virando uma arma política. Ok, então onde está a violência e a grave ameaça? Segundo a Procuradoria-Geral da República, está no dia 8 de janeiro. E ela atribui a Bolsonaro as consequências, essa consequência da violência e da grave ameaça, o 8 de janeiro. Ela diz que Bolsonaro começa numa live a construir uma narrativa falsa de que as urnas eletrônicas não são confiáveis, e a partir daí uma série de eventos, passa pela reunião de comandante, passa pela recusa de passar a faixa, de dizer esperem 48 horas, é o povo que decide o destino das Forças Armadas, e atribui a Bolsonaro as consequências da grave ameaça e da violência. Não está no 8 de janeiro? É isso que se tentou fazer ao longo do inquérito, né? Esse inquérito, o relatório final do inquérito onde indiciou o presidente Bolsonaro e todos os demais hoje réus,
ele tentou, ao longo de 2 anos de investigação, conectar o presidente Bolsonaro ao 8 de janeiro. E não conseguiu, não o fez. Você não encontra um único elemento ligando o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Você não tem ele falando com manifestantes, você não tem a ida dele em acampamentos, nada, nenhuma conexão. Tanto que o relatório da polícia não fez essa conexão porque não conseguiu. Quando o inquérito encerrado vai para a Procuradoria-Geral da República, muito provavelmente a equipe verificou e falou, olha, se a gente não conectar Bolsonaro ao 8 de janeiro, não tem como formular essa denúncia, justamente por conta da dicção legal que exige a violência ou a grave ameaça como início de execução. Olha, o relatório da Polícia Federal, na verdade, e também a sua subsequente denúncia pela PGR, me parece uma grande narrativa que não consegue conectar pontos. Tenta, sustenta, mas não consegue. Eu até já falei isso algumas vezes aqui, né? A Polícia Federal, ao longo do seu relatório, usa o advérbio, e advérbio de dúvida, possivelmente por 96 vezes. Quer dizer, você não pode formular uma acusação, uma imputação dessa gravidade com tantas elucubrações, com tantos possivelmente. Agora vamos para a parte em que a Sadi vai para cima do Dr. Paulo, tentando impor uma falsa narrativa de golpe. Percebam que a função de jornalista passa longe dessa funcionária do desgoverno que tenta de todas as formas desmentir o advogado. O Dr. Paulo, com muita calma, mais uma vez explica que uma tentativa de golpe exige um ato violento ou uma grave ameaça ao Estado democrático. E como já ficou provado, nada disso aconteceu. Depois disso, eles interrompem o doutor e não deixam mais ele falar, em uma das cenas mais vergonhosas do jornalismo da emissora do Amor. Uma coisa, eu até falei isso essa semana, o presidente está triste, incomodado, chateado porque perdeu a eleição. Outra coisa é discutir ruptura institucional. O que estava acontecendo ali, pelo que as investigações estão mostrando, a PGR está confirmando e o Supremo está analisando, era uma tentativa de um golpe de Estado. O próprio ex-presidente Bolsonaro, durante o interrogatório, o senhor estava ali acompanhando ao lado do Dr. Celso Vilardi, a gente transmitiu aqui ao vivo, ele admite que eles conversaram sobre alternativas. Alternativas a quê? Tinha acabado de acontecer uma eleição democrática, perdeu a eleição. Não, ele até diz, eu não ia entregar a faixa porque seria uma vaia. Quer dizer, está tudo ali. E 2 meses depois, eles tiveram reuniões e reuniões e reuniões. Segundo o ex-presidente confirma isso em juízo, para discutir alternativas. Ele viu ali a minuta. Mas minuta do quê? Ele fala de estado de sítio, como prevê a Constituição, em situações que não estavam postas. Então, assim, o que era aquilo? Era uma reunião de amigos para discutir, se não uma tentativa de golpe de Estado? Veja, André, então você já está, de uma certa forma, ratificando o que eu estou dizendo. Nós Vamos estamos lá. discordando. Nós estamos discordando, doutor. Vamos lá, vou explicar isso aqui. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre essa questão aqui das medidas que foram estudadas. Veja, você diante de uma situação jurídica, evidentemente você pode submetê-la ao crivo de diversas opiniões e obtemperar com algumas circunstâncias ou remédios que possam ou não caber. Se naquela hipótese discutiram-se medidas previstas dentro da lei e entenderam que não eram cabíveis para a situação presente, como de fato não eram e não foram viabilizadas e nem iniciadas, eu não vejo problema nenhum com relação a isso, não vejo tentativa de golpe. Volto a dizer, tentativa de golpe de Estado é um crime que nós chamamos em direito penal de crime de conduta vinculada, que quer dizer o seguinte, ele só pode ter início a partir de um ato violento ou de uma grave ameaça. Conversas... Mas o que ele queria? O que o cliente disse que queria com aquelas conversas? Foram propostas que foram apresentadas para ele, mas ele não achou estranho, doutor? Propostas feitas por comandantes militares. Assim, não é uma discussão, ele não fez uma discussão com sua assessoria jurídica, ele fez uma discussão com comandantes militares. Não dá para transformar isso numa discussão sobre quais eram as alternativas legais que o presidente tinha para, anular a eleição. Eram discussões feitas com comandantes militares. Nós estamos falando de outro tipo de público. Outro momento terrível para essa porcaria de emissora foi quando o jornalista Joel Pinheiro saiu do roteiro dos colegas e disse com todas as letras que tudo o que eles têm contra Bolsonaro, que o liga a essa fantasia toda,
é a delação de Mauro Cid. O que todos nós estamos vendo é que a cada dia ela perde mais e mais credibilidade. Afinal, ele alterou seu depoimento mais de 10 vezes e nesta semana surgiram mais áudios vazados do tenente criticando a forma como foi pressionado para corroborar a narrativa deles. Tudo aquilo que o liga mais diretamente à violência, que o liga mais diretamente a ações claramente, inequivocamente fora da Constituição, como seria a prisão de ministros, como seria o vínculo dele com qualquer outro dos núcleos ali do golpe de bloqueio nas estradas visando interromper eleitores, acampamentos, as diversas operações clandestinas que foram descobertas ao longo aí dos últimos meses, Punhal Verde e Amarelo, né, Copa 22, tudo isso ele diz, eu não tinha ligação e não sabia absolutamente nada disso. E até agora, de fato, todas as informações que temos sobre tudo isso, não há um documento que liga diretamente o Bolsonaro. O que tem de mais forte contra o Bolsonaro, para além da discussão do estado de sítio, que é isso, já é gravíssimo. É óbvio que é gravíssimo. Um presidente está discutindo com generais um estado de sítio antes da posse do vencedor das eleições, mas tudo que foge disso fica apenas dependente da delação do Cid ou de outras ilações. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Mais uma vez, essa fantasia de golpe esbarra na falta de qualquer ação concreta. Reparem que os militantes não têm como contestar as falas do Dr. Paulo, de que não houve nenhum ato violento ou de grave ameaça ao Estado Democrático de Direito. O que sobrou para Moraes e os militantes da emissora é só a delação do Mauro Cid, que já está com grandes chances de ser anulada devido a todos esses áudios vazados em que ele afirma categoricamente que o presidente Bolsonaro não iria dar golpe nenhum. Isso para não falar nessa tentativa de sair do país acompanhando toda a sua família, que já está em solo americano. Pode ser que Bolsonaro seja condenado, mas assim que o chicote mudar de mãos e esse caso for revisado, eu não tenho dúvidas de que todo esse julgamento será anulado. O que vocês acham, pessoal? Concordam com o Dr. Paulo de que não houve tentativa de golpe, apenas cogitação? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.